Bom pessoal, esse é o grupo VPL e nós estudaremos a viabilidade econômica de implantação de um processo de dispersão química na etapa de deslamagem do pellet feed de uma grande mineradora. Antes, porém, nós vamos contextualizar o tema falando a respeito das etapas de implantação e operação de um empreendimento minerário. O minério de ferro é o constituinte básico do aço, que é elemento estrutural de vários produtos que fazem parte do cotidiano da sociedade contemporânea. Mas como o ferro é encontrado na natureza e como ocorre a sua extração? Primeiramente, o ferro é encontrado majoritariamente na natureza associado ao oxigênio. Grandes depósitos contendo ferro oxidado se formaram ao longo da idade geológica da Terra. Um desses depósitos é o que existe na região central de Minas, o qual é denominado de quadrilátero ferrífero. Associado aos depósitos de minério de ferro, existem outros minerais como o quartzo. Como a maioria dos corpos de minério de ferro foram formados há muito tempo, eles sofreram ao longo do tempo uma série de transformações físico-químicas denominadas intemperismo, a qual é fruto da ação das forças da natureza. Esse fenômeno provocou uma série de transformações que culminaram no aparecimento dos argilominerais, que se caracterizam pelo diâmetro muito pequeno das partículas que o constituem. Um projeto minerário se inicia com a prospecção, onde são identificadas áreas com ocorrência mineral. Em seguida, é feita a exploração, onde é feito um estudo mais detalhado da área de ocorrência mineral, procurando identificar o tamanho e o teor do depósito mineral, bem como o grau de liberação. O grau de liberação está relacionado com o tamanho médio que as partículas do mineral de interesse estão liberadas, ou seja, individualizadas. De acordo com o teor e o tamanho da ocorrência mineral, é feita a análise de viabilidade do empreendimento minerário, ponderando-se aspectos mercadológicos, tecnológicos e ambientais. Provada a viabilidade do empreendimento, a ocorrência mineral passa a ser classificada como jazida. Na fase de desenvolvimento, são investigadas rotas de processo para se tratar o bem mineral e adequá-lo às exigências do mercado. O objetivo primordial desta fase é identificar uma rota de tratamento que otimize a exploração econômica do bem mineral. A partir dessas etapas é definido um teor de corte, que é o teor a partir do qual é economicamente viável, ou seja, há o predomínio dos benefícios sobre os custos para se extrair, beneficiar e comercializar o bem mineral. A partir desse teor, há a divisão da jazida entre estéreo, aquele conjunto de minerais cuja exploração econômica, nas condições atuais, não é viável financeiramente, e minério, conjunto de minerais possíveis de serem explorados economicamente. A última etapa é denominada lavra, quando a jazida passa a ser explorada economicamente. A operação cotidiana de uma mina obedece a um planejamento, o qual é elaborado a partir da demanda de mercado. É feito um levantamento dos produtos que o mercado está demandando. Com base nessas informações, é feito um rastreamento na jazida, identificando e sequenciando as áreas a serem lavradas para atendimento do mercado. Esse planejamento é feito tendo como premissas a maximização da vida útil da jazida e o atendimento ao plano de vendas. Após a confecção do plano de lavras, é feita a extração do minério. Da mina, o minério bruto, denominado Room of Mine ou Room, é direcionado para a planta de beneficiamento. Beneficiar o minério é necessário, pois o Room ou minério in natura possui uma grande heterogeneidade de tamanhos, além de vários minerais contaminantes. Neste contexto, o beneficiamento mineral pode ser entendido como o conjunto de operações unitárias de redução de tamanhos, separação de espécies minerais e separação de sólidos e líquidos, bem como a arte de combiná-las em fluxograma de modo a obter concentrados e produtos aceitos pelo mercado. Agora vamos descrever as etapas clássicas do tratamento do minério de ferro. Cominuição ou britagem envolve a redução granulométrica das partículas, objetivando adequá-las para os tratamentos subsequentes. Peneiramento consiste em submeter as partículas a um gabarito com aberturas padronizadas, obtendo-se duas classes de partículas, as retidas ou oversize, cujo diâmetro é superior à abertura das malhas, e outra de tamanho inferior, denominada undersize. Geralmente, o peneiramento é intercalado às etapas de britagem, operando em circuito fechado, configuração essa que permite a obtenção de um conjunto de partículas com diâmetro mais uniforme. As etapas de cominuição demandam um consumo excessivo de energia e apresentam o inconveniente de gerar um conjunto de partículas com diâmetro muito pequeno, denominado lama. Após a quebra ou britagem, é possível a obtenção do primeiro produto do minério de ferro, o granulado, constituído por partículas cujo diâmetro está situado entre 12 e 44 milímetros. As partículas com diâmetro entre 6,3 e 1 milímetro são comercializadas como sinterfeed grosso. Geralmente, as partículas cujo diâmetro se situa entre 300 micrômetros e 1 milímetro são separadas dos contaminantes, sílica mais argilominerais, por meio de hidrociclones. Esses equipamentos são dotados de uma seção cônica cilíndrica e uma alça.
A polpa bombeada sob pressão entra através do inlet tangencialmente nos ciclones. Lá dentro, desenvolve-se um campo centrífugo, onde as partículas de maior diâmetro e peso específico tendem a se posicionarem junto às paredes do ciclone e as de menor massa, de menor diâmetro e peso específico no centro. Como a saída inferior do ciclone é restrita e devido à trajetória da polpa no seu interior, há a criação de um fluxo ascendente, que ao percorrer o ciclone no sentido ascendente, vórtex, arrasta consigo as partículas mais leves. Já as partículas mais pesadas tendem a serem descarregadas na saída inferior, o ápex. A eficiência da deslamagem está relacionada ao estado de dispersão da polpa, à pressão de alimentação do hidrociclone e ao estado de conservação do ápex. As partículas finas maiores que 150 micrômetros e menores que 1 milímetro, geralmente, após sofrerem um processo de deslamagem, são desaguadas e constituem o sinterfeed fino. Após a obtenção do sinterfeed do granulado, surge um problema. O que fazer com as partículas cujo diâmetro é inferior a 150 micrômetros? É bom ressaltar que o efluente gerado em uma usina de beneficiamento não pode ser devolvido diretamente aos corpos de água, rios e córregos, pois ele possui uma carga muito alta de sólidos suspensos. Geralmente, a adequação da turbidez do efluente é feita mediante a sua estocagem em represas. Nessas represas há a decantação dos sólidos suspensos. Como a exploração ao longo do tempo tem provocado a exaustão dos minerais de hematita, os quais são menos friáveis e, portanto, levando a uma maior participação dos itabiritos, que são rochas constituídas por quartzo e hematita, que, por sua vez, para serem tratados, exigem um maior grau de diminuição, gerando uma quantidade maior de partículas menores que 150 micrômetros, se fez necessária a adoção de tecnologias alternativas aos tradicionais métodos gravíticos, que são inadequados para tratar partículas tão finas. Neste contexto, disseminou-se o uso da flotação. A flotação veio como solução para permitir o aproveitamento de rochas itabiríticas, que por demandarem um alto grau de diminuição para serem liberados, não eram considerados minérios. Isso permitiu um aumento extraordinário da vida útil de muitas jazidas, além de reduzirem a demanda de construção de barragens de contenção de rejeitos, tendo significativo impacto ambiental. A flotação é baseada nos diferentes graus de molhabilidade que diferentes espécies minerais possuem. No caso do minério de ferro, o principal contaminante ou mineral de gangue é o quartzo, e ambos possuem afinidade com a água. Portanto, se fez necessário a utilização de reagentes químicos que se dissolvam à superfície de um dos minerais, tornando-a hidrofóbica. O processo mais empregado na concentração de minério de ferro é a flotação catiônica reversa, na qual é utilizado heteraminas para hidrofobizar as partículas de sílica, cuja superfície no pH alcalino tem um potencial zeta mais negativo que as partículas de minerais de ferro. Acredita-se que o mecanismo de absorção da amina sobre a sílica seja eletrostático, ou seja, os sais de amina carregados positivamente se absorvem preferencialmente sobre as partículas de quartzo. Como o processo de absorção da amina é físico e não seletivo, é necessária a adoção de reagentes que protejam as partículas dos minerais de ferro da ação coletora da amina. No caso do minério de ferro, utiliza-se um amido de milho. Como o amido de milho é insolúvel em água na temperatura ambiente, é necessária a utilização de hidróxido de sódio para promover sua solubilização em água. Como a flotação envolve a presença de bolhas, as quais têm importante função de transportar as partículas de sílica hidrofóbicas, se faz necessária a presença de espumante. Na flotação de minério de ferro, a amina, além de ser coletora, tem a função de espumante. As lamas exercem um efeito muito negativo sobre a eficiência e seletividade da flotação. Esse efeito está relacionado ao recobrimento de partículas, fenômeno denominado slime coat, que consiste na deposição das lamas sobre a superfície dos minerais, impedindo a ação dos reagentes. Além do mais, as lamas apresentam uma grande área de superfície específica, fato que provoca um consumo excessivo de reagentes. Por isso, antes da etapa de flotação, se faz necessária a presença de um circuito de deslamagem. Conforme já delineado, a presença de lamas na flotação leva a uma queda importante no seu desempenho. Esse fato implica no aumento de custo provocado pelo aumento do consumo de reagentes, no aumento da quantidade de efluentes gerado no processo, reduzindo a vida útil das barragens de contenção de rejeitos. Diante desse cenário, foi feita uma pesquisa cujo objetivo foi propor alternativas ou medidas para melhorar a eficiência da deslamagem. Nesse contexto, foi avaliada a alternativa de se prover uma maior dispersão entre as partículas minerais a fim de maximizar a eficiência dos hidrociclones. O primeiro passo foi identificar o valor de pH ótimo. Essa etapa foi feita no laboratório. Foi feita a coleta de várias amostras na planta. Utilizando o hidrociclone, realizou-se a deslamagem em vários valores de pH, sendo que em cada valor foi feita a flotação em uma coluna piloto. Os resultados das análises laboratoriais foram cruzados com os respectivos valores de pH. Com esse teste, chegou-se à conclusão de que o valor ótimo seria em torno de 9. O segundo passo foi mensurar o consumo específico de sódio para a obtenção deste pH. Só destacando que a opção por se utilizar soda cáustica se deve ao fato de que na planta já se utiliza este insumo. O terceiro passo foi dimensionar a bomba, as tubulações e acessórios que seriam utilizados no projeto.
Como a vazão da solução de hidróxido de sódio é relativamente baixa, cerca de 1,5 metros cúbicos por hora, e o sistema possui uma altura manométrica total de 6,7 metros de coluna de água, o modelo mais adequado seria uma bomba rotativa helicoidal. Já os tubos acessórios deveriam ser construídos com material resistente à corrosão, já que ficariam expostos ao ambiente. Por isso escolheu-se tubos e acessórios feitos com aço galvanizado. Escolhido o tipo de bomba, os tubos e os acessórios, estimou-se que o valor inicial para a implantação do projeto seria de R$ 33.542,32. Ressalta-se que neste valor foi incluído o gasto com a mão de obra a ser utilizado para a montagem do sistema e o custo de aquisição de um pH-gâmetro. O próximo passo foi estimar o custo de operação e de manutenção do sistema, obtendo-se um valor de R$ 145.834,24, os quais seriam desprendidos mensalmente. Neste valor está incluso o gasto com mão de obra, energia elétrica e com a aquisição da soda cáustica. Após esses passos, procedeu-se à análise de viabilidade econômica do projeto, ponderando-se os custos de implantação do sistema, a depreciação mensal dos equipamentos e os benefícios que serão oferidos com o ganho de produtividade da flotação. O método empregado para análise de viabilidade econômica foi o VPL, valor presente líquido, computado a uma taxa de juros de 1,15% ao mês. Os cálculos revelaram que o valor presente líquido do projeto é de R$ 174.971.478,45 e que, portanto, o projeto é sustentável e viável economicamente. Do ponto de vista ambiental, o aumento da eficiência da flotação implicará numa redução anual de 363.787 toneladas na quantidade de efluente gerado no processo, aumentando a vida útil da jazida e das barragens de contenção de rejeitos.